Olá, meu nome é Marcelo Brito e sou docente do Museu Nacional, instituição da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou falar um pouco sobre as coleções de vertebrados do Museu Nacional no âmbito do Dia de Darwin. Mas qual a relação entre Darwin, evolução e coleções de vertebrados? Darwin se tornou um dos principais expoentes sobre a teoria da evolução dos organismos e era reconhecido como naturalista e coletor de representantes da fauna e da flora, sendo sua empreitada mais conhecida a viagem ao redor do mundo a bordo do navio HMS Beagle, quando ele tinha pouco mais de 20 anos. Muito do material de seus estudos veio de suas coletas e se encontra em coleções de museus, principalmente do Museu de História Natural em Londres, Inglaterra. E por que em coleções? Coleções biológicas ou de história natural são acervos valiosos e insubstituíveis. São provas da existência de animais, plantas e outros organismos no tempo e no espaço, e trazem informações ligadas a inúmeras questões como saúde pública, perda de hábitats, mudanças climáticas, etc. E o que são vertebrados? Basicamente, animais que possuem um ancestral comum exclusivo e que possuem, entre outras características, crânio e vértebras. Vertebrados compreendem os animais que tradicionalmente conhecemos como peixes, anfíbios, répteis, como cobras, lagartos, tartarugas e jacarés, aves e mamíferos. Grupo esse ao qual está incluindo nós, os humanos. Na zoologia, os estudos desses animais são ictiologia, peixes, herpetologia, anfíbios e répteis, ornitologia, aves e mastozoologia, mamíferos. E o que vertebrados e coleções têm a ver e qual a relação com o Museu Nacional? Como vimos, algumas coleções são compostas por representantes da fauna, entre eles os vertebrados, e muitas dessas coleções são grande parte das atividades de um museu, e o Museu Nacional não é diferente. Já nas primeiras décadas do Museu Nacional, suas coleções e atividades já foram estruturadas em seções no seu primeiro regimento, e podemos traçar os atuais departamentos do museu a essas seções, como o Departamento de Vertebrados, que tem suas origens na primeira seção. Anos mais tarde, o diretor Ladislau Neto publica, em 2 anos seguidos, um levantamento do acervo de vertebrados da instituição. Esse tipo de iniciativa veio junto com o estabelecimento de ações para estimular os vários campos da ciência no país. Uma dessas iniciativas foi a criação, em 1876, do periódico científico Arquivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E aqui observamos o estímulo à inserção da nossa ciência no cenário internacional, com o estabelecimento de membros correspondentes do Museu Nacional, com vários expoentes da ciência em vários países, como, por exemplo, o próprio Charles Darwin. No mesmo período, a fim de incrementar seus acervos, o Museu Nacional cria o cargo de naturalista viajante, que também contou em seu quadro com cientistas experientes como Domingos Soares Ferreira Pena, que foi o primeiro diretor do Museu Paraense em Belém, hoje o Museu Paraense Emílio Guilde, e Fritz Miller, autor de muitos trabalhos, entre eles Für Darwin, para Darwin em tradução livre, escrito em alemão e que foi a primeira obra fora do continente europeu a tratar sobre a teoria da evolução a partir da proposta de Darwin.
Foi traduzido para o inglês 5 anos depois com o nome de Facts and Arguments for Darwin. No entanto, uma primeira tradução para a língua portuguesa, a partir do original alemão, foi feita pelo naturalista Alípio de Miranda Ribeiro a partir de 1907, em vários volumes da revista Cosmos. Alípio foi naturalista do Museu Nacional de 1894 a 1939 e teve uma produção ímpar. Atuou como zoólogo na chamada Comissão Rondon, iniciativa que levou a um grande crescimento do acervo do Museu Nacional, publicando no período suas impressões sobre a comissão e um novo levantamento das coleções de vertebrados, que dobraram o número de itens e representatividade em comparação aos primeiros levantamentos de Ladislau Neto. Entre seus trabalhos, Alípio também publicou um panorama sobre a zoologia e o pensamento evolutivo no Brasil, no primeiro centenário do Museu Nacional. Nesse período, o museu retomou iniciativas para o incremento de seu quadro de cientistas, e na gestão do diretor Bruno Lobo, temos a contratação da cientista Emilie Snetlag, conhecida por seus trabalhos com aves, liderança em diversas expedições na região amazônica e por ser a primeira mulher a assumir um cargo de direção de um museu de história natural na América Latina. No caso, foi diretora do Museu Paraense. Também se destaca no mesmo período a contratação da naturalista e ativista Berta Lutz, que atuará no acervo de herpetologia da instituição. Depois, com a direção da antropóloga Luísa Alberto Torres, várias iniciativas promoveram um crescimento institucional, com a vinda de cientistas estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, com atuação nas coleções de vertebrados, e a vinda do cientista João Mugen de Oliveira, responsável pelo crescimento exponencial da coleção de mamíferos. Ao longo do tempo, outras coleções de vertebrados contaram com a atuação de vários pesquisadores, como Paulo de Miranda Ribeiro, Haroldo Travassos, Antenor de Carvalho, Herbert Berla e Helmut Sick, que, em conjunto com João Mugen, Berta Lutz e cientistas estrangeiros que estavam no Museu Nacional, descreveram muitas espécies novas, aumentando o conhecimento sobre a biodiversidade e evolução de vertebrados, bem como a representatividade dessas coleções. Aqui podemos verificar, nos vários relatórios da direção do Museu Nacional, do final dos anos de 1950 até o início dos anos 2000, esse crescimento meteórico das coleções de vertebrados, combinando essa informação num gráfico, incluindo os números mais recentes, podemos notar um crescimento mais marcante em determinados períodos. Possivelmente, isso está relacionado com a disponibilização de novos espaços para a organização das coleções, como, por exemplo, a construção do anexo conhecido como Pavilhão Alípio de Miranda Ribeiro, adjacente ao palácio na década de 1950, que abrigou as coleções de peixes e de anfíbios e répteis. E nos anos 1990, a construção do atual pavilhão do Departamento de Vertebrados, que passou a reunir todas as coleções desse grupo de animais e que fica em outra área do Parque da Quinta da Boa Vista. Outro fator ligado ao crescimento das coleções é a formação de pessoal, que vem apresentando um crescimento contínuo desde 1972, com a criação do programa de pós-graduação em zoologia, e que atualmente conta com mais de 1.000 titulações entre mestrado e doutorado, e mais recentemente a atuação no programa de pós-graduação em biodiversidade e biologia evolutiva, e em relação ao programa de zoologia do Museu Nacional, um pouco mais de 1/5 dessas 1.000 titulações podemos referir à formação em estudos sobre vertebrados e absorvidos no mercado de trabalho e instituições no Brasil e exterior.
Atualmente, as coleções de vertebrados do Museu Nacional contam com mais de 500.000 de exemplares, que são um importante componente da biodiversidade, especialmente sul-americana, e testemunhos dos processos de evolução. Algumas coleções estão entre as 20 mais representativas das Américas, como a coleção de mamíferos. E muito da informação de seus acervos estão disponíveis em bases de dados públicas para consulta. Mas iniciativas como essa não são de hoje. Já na década de 1990, algumas das coleções de vertebrados do Museu Nacional faziam parte de parcerias nacionais e internacionais para a disponibilização e consulta de dados em bases na internet, como a coleção de peixes, a fim de identificar lacunas amostrais sobre a biodiversidade. Hoje, as coleções de vertebrados do Museu Nacional contam com uma equipe voltada ao seu crescimento, manutenção, estudo e produção de conhecimento e ações de ensino e extensão, compostas por servidores e servidores da instituição, estudantes e pessoal terceirizado. Muito obrigado.